Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Alegria para nós podermos estar aqui na casa do Senhor, juntos o adorarmos, o bendizermos, o glorificarmos. Isso, evidentemente, dentro dos padrões bíblicos e tendo a visão correta desse momento. Infelizmente, muitos perderam a dimensão da importância, da seriedade, da solenidade do culto ao Senhor. Mas eu sei que os irmãos entendem todas essas coisas e sabem que Deus está entre nós. Nós não estamos aqui porque nós inventamos isso, nós não inventamos o culto, não é uma prerrogativa da igreja inventar isso, não é algo que nós desejamos de nós mesmos, porque somos pecadores, os nossos desejos sempre são avessos à vontade de Deus. Um domingo, depois de, para muitos, uma semana de trabalho e de tantas atividades, estar aqui à noite, quando poderia estar em casa, talvez no aconchego do seu lar, mas se abster de tudo isso, todos os afazeres, conforme o quarto mandamento nos ensina, para nos reunirmos e glorificar a Deus, é um grande privilégio. Não perca a dimensão da teologia que está por trás do culto ao Senhor, porque só assim nós vamos desfrutar desse momento, bem como oferecer a Deus algo que seja agradável a Ele. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Eu vou falar aqui, irmãos, sobre 3 recomendações para o serviço cristão. Esse é o tema da nossa igreja, o tema anual. Nós vamos falar sobre gratidão, esse ano, gratidão e serviço. Então eu achei pertinente falar algo a respeito deste assunto para nós esta noite. Colossenses capítulo 4, a partir do verso 2, nós vamos do verso 2 até o verso 6. E a Escritura Sagrada diz o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria, acho que a sua versão diz portai-vos com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como convém, ou como vos convém, responder a cada um. Até aqui. Pai Santo, nós o louvamos, nós o bendizemos, por tudo que nós já fizemos nesta reunião, neste culto, pelo privilégio que o Senhor nos dá de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, pelos atos desse culto, os louvores, as leituras, as orações que foram feitas, e agora nós vamos meditar na sua palavra. Sabemos que nós temos pouco tempo, Senhor, diante de uma semana tão atarefada, mas que esse momento seja edificante para os nossos corações. Eu não tenho nada a oferecer à tua igreja, mas o Senhor sempre tem. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso pastor, e é sempre o Senhor quem ensina o teu povo. Então ensina o teu povo esta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recentemente saiu um filme no Netflix, e eu assisti esse filme. O nome do filme é Não Olhe para Cima. Muita gente assistiu esse filme, é um filme muito bom, e esse filme é estrelado pelo famoso ator Leonardo DiCaprio e também a Jennifer Lawrence. E a história desse filme é bastante interessante. São 2 cientistas que, em uma pesquisa, eles descobrem que um cometa do tamanho de um monte, de uma montanha, do Monte Everest, mais ou menos, estava vindo em direção à Terra. E eles tinham dados, evidências de que esse cometa viria e no espaço de alguns meses atingiria a Terra. E eles então empreendem uma missão de notificar todas as mídias, todas as pessoas, para que, de alguma maneira, as maiores potências mundiais, como os Estados Unidos, tentassem destruir esse cometa que estava vindo em direção à Terra.
De forma resumida, esses dois cientistas eles se frustram nesta empreitada, porque, na verdade, esse filme até trabalha ironicamente a maneira como as pessoas são midiáticas, como as pessoas são superficiais, e eles começam a rir desses cientistas, como se o que eles estavam falando era uma elucubração da cabeça deles, era uma imaginação, como se o cometa, apesar de terem todos os dados e evidências de que esse cometa atingiria a Terra, eles começavam a rir. Faziam entrevistas com esses cientistas e faziam pilhérias, piadas, propagandas e anúncios tolos e fúteis diante de algo tão sério. E tem uma cena que me chamou muita atenção nesse filme, quando o Leonardo DiCaprio, fazendo o papel do cientista, está sendo entrevistado em um programa de televisão, um programa de auditório, e os dois apresentadores começam a fazer piada dele, como se ele fosse um bobão por estar anunciando a história de que viria um cometa para destruir a Terra. E ele começa a ouvir aquelas pilhérias, toda aquela brincadeira, e ele vai se irritando com aquilo. Ele fica nervoso, até o momento que ele não se aguenta mais. E ele eleva a voz e diz: vocês não sabem o que vocês estão falando? Vocês não percebem a seriedade do que eu estou anunciando para vocês? Vocês não percebem que toda a terra será aniquilada, será destruída? Um cometa do tamanho do Everest está vindo para a terra, e todos vocês que estão rindo agora morrerão. E quando eu vi aquilo, eu pensei na nossa vida como cristãos. Há algo muito mais assustador e muito mais sério do que um cometa que está vindo para destruir a terra. Estamos falando da ira do Deus Todo-Poderoso. Estamos falando do cálice da ira de Deus que virá para destruir a humanidade. E vendo o comportamento do Leonardo DiCaprio, eu fiquei pensando se este era o meu comportamento ao ter uma notícia muito mais importante do que a de um cometa vir para destruir a terra. A salvação de pecadores. E muitas vezes nós não nos comportamos assim. Muitas vezes nós fazemos o papel midiático. Tratamos a vinda de Cristo como se fosse uma lenda, como se fosse um mito. Vivemos uma vida cristã, uma teologia e um cristianismo ateu. Parece paradoxal isso, mas é verdade. Dizemos que Deus existe, mas vivemos como se Ele não existisse. Vivemos como se tudo isso fosse uma grande história mal contada. Esse texto de Paulo aos Colossenses vai tratar deste tema. A igreja estava sendo confrontada por falsos mestres, legalistas, falsos moralistas. Os gnósticos estavam esfriando e minimizando a obra de Cristo. Paulo então prega e anuncia neste livro a supremacia de Cristo e nos dá 3 lições nessa pequena passagem que nós lemos. Ele nos ensina que nós temos 3 recomendações: que nós temos que orar, que nós temos que viver e que nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que orar pelo avanço do Evangelho, nós temos que viver para o avanço do Evangelho e que nós temos que pregar para o avanço do Evangelho. E do verso 2 ao verso 4, nós vemos ele ensinando a respeito da oração. O verso 5 ele ensina a respeito da vida. E o verso 6 ele ensina a respeito das nossas palavras, de como nós temos que anunciar a vinda e o Evangelho do nosso Salvador. Então ele inicia logo no verso 2 aí, irmãos, falando a respeito da perseverança na oração. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz aqui é nos ensinar como nós devemos orar. Ele nos diz que nós devemos orar primeiro com perseverança. Essa doutrina da perseverança, ela permeia toda a Escritura. A igreja, conforme o próprio Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:17, ela deve orar sem cessar. A igreja deve orar sempre sem nunca esmorecer. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 18, verso 1, a respeito de como nós devemos orar e nunca esmorecer, ou seja, a oração não é algo contextualizado. Nós não devemos orar somente quando nós estamos em uma necessidade. Óbvio que nós devemos orar quando nós estamos em necessidade, mas a oração na vida cristã, ela não é simplesmente algo contextual, algo momentâneo, mas a oração
é a vida cristã. Deve haver perseverança na nossa vida de oração. A igreja apostólica também, conforme diz Atos 1:14, não precisa abrir esses textos, mas diz que a igreja perseverou unânime em oração. Então nós devemos aprender com o apóstolo Paulo, que nos ensina que nós devemos perseverar em oração. Ele ensina que a nossa oração também deve ser vigilante. Nós devemos ser como Neemias, que quando estava sendo atacado, enquanto ele reconstruía as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém, ele orava, mas também estava com a sua espada embanhada nas mãos, vigilante para que quando o adversário aparecesse, ele pudesse defender o seu povo. Então nós devemos orar, mas também devemos vigiar na nossa vida cristã. Jesus nos alertou para a necessidade de orar e vigiar para que nós não entremos em tentação. É interessante salientar isso, que Jesus nos ensina que nós devemos orar e vigiar, não para que nós sejamos libertos das tentações, no sentido de vencermos as tentações, mas no sentido de nós nem entrarmos em tentações. Uma vida de vigilância, que evita o pecado, que evita a aparência do mal, que está sempre atento às artimanhas de Satanás, que não é um crente que vive como se nada tivesse acontecendo, como se na época de pandemia Satanás também tivesse de quarentena e não tivesse fazendo aqui os seus planos, as suas artimanhas. Nós devemos estar sempre atentos. E ele também diz que a nossa oração deve ser com gratidão, gratos a Deus. O que seria gratidão nessa passagem? Se trata, portanto, de uma convicção a respeito da vontade e da resposta de Deus. O crente, observe isso, quando ele ora a vontade de Deus, ele já pode agradecer, porque ele sabe que a vontade de Deus sempre será feita. Então nós devemos orar sempre com esse espírito de gratidão. Há vários textos em Colossenses, Paulo repete isso pelo menos umas 4 ou 5 vezes em Colossenses a respeito de ações de graças, de você agradecer a Deus em seu momento de oração e de adoração. Paulo também diz aqui por quem nós devemos orar. Observe o texto, ele diz, orando também juntamente por nós. É uma linguagem pluralizada, mas Paulo está se referindo aqui não somente a ele vai dizer que ele também se inclui nisso, porque ele estava preso por causa da pregação do Evangelho, mas ele pede oração para todos os pregadores, oração pelos pastores. Observe isso, irmão, isso aqui é muito importante. Oração por aqueles que assumem a liderança na pregação do Evangelho, que assumem as linhas de frente, que estão enfileirados nos exércitos do Senhor, anunciando e pregando este cometa, a volta de Cristo. Nós devemos orar pela liderança. Nós não devemos trabalhar contra a liderança. Nós devemos orar a favor da liderança. Em Hebreus capítulo 13, verso 7, não precisa abrir, o autor aos Hebreus diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Lembrar aqui, não significa simplesmente você estar na sua casa assistindo Faustão, de repente você fala, lembrei do Judásio, e deixa para lá. Não é isso. Lembrar no sentido proposicional, lembrar no sentido intelectual, mas lembrar aqui significa empreender todos os seus esforços, para que ele tenha oportunidades, conforme Paulo vai dizer aqui, liberdade, facilidade, tranquilidade, para pregar e anunciar o Evangelho com ousadia. Isso é lembrar dos nossos líderes e dos nossos pastores. É fazer tudo que está ao nosso alcance para auxiliá-los, e evidentemente, isso inclui as nossas orações. Você ora pelos seus pastores? Você ora pelos presbíteros da igreja? Você ora pelo seu professor de escola dominical? Você ora pelo seu esposo que te ensina em casa? Você ora por aqueles que estão em liderança sobre a sua vida? Paulo também diz em 2 Tessalonicenses 3, 1 ao 2, diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, mais uma vez se referindo aqui aos pastores, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Nós devemos orar para o avanço do Evangelho, orar para que Deus destrua os corações de pedra e os transforme em coração de carne, orar para que a palavra da pregação não seja semeada ao vento, mas que ela encontre espaço nos corações e transforme a vida das pessoas.
Spurgeon, no seu livro, uma obra fantástica que eu recomendo para os irmãos, são 3 livros chamados Lições aos Meus Alunos, em que ele orienta os novos pastores. Ele diz o seguinte: como está registrado que Davi no calor da batalha ficou fraco, assim pode ser descrito de todos os servos do Senhor. Geralmente, por mais alegres que possamos ser, precisamos ser derrubados a intervalos regulares. Os fortes nem sempre são vigorosos. Os sábios nem sempre estão prontos. Os bravos nem sempre são corajosos. Os alegres nem sempre são felizes. Pode haver aqui e ali homens de ferro, mas certamente a ferrugem preocupa até a esses. O que Spurgeon está dizendo? Não existe super-homem. Não existe Mulher Maravilha. Todos aqueles que assumem a liderança, irmãos, carregam sobre si um fardo pesado. Tiago diz assim: não queiram muitos de vocês serem mestres, porque sobre vocês pesa o maior juízo. A responsabilidade de vir num púlpito, num culto de domingo e falar a palavra de Deus não é uma brincadeira. Para alguém que fala todos os domingos a palavra de Deus. Esses dias eu falava com uma pessoa a respeito, ela me pediu um conselho a respeito do seu relacionamento, e ele é um futuro pastor, e eu disse assim para ele: olha, a grande diferença de você, que será um pastor, para um outro profissional, é que o mecânico, quando ele termina o seu expediente de trabalho, ele vai para casa, ele não vai chegar em casa, a maneira de tratar a sua esposa, ele vai dizer: olha, as velas do carro, ou sei lá, as bobinas do motor, a gasolina, ele não vai tratar dessas coisas na sua vida pastoral em casa. Mas o pastor, ele não consegue chegar na sua casa e tirar a capa de pastor, apesar de que alguns fazem isso, né? Mas tirar a capa de pastor e colocar no cabide e ser outra pessoa. O homem de Deus, ele é homem de Deus na igreja, ele é pastor na igreja, mas ele também é pastor em casa. Ele é pastor no trabalho, ele é pastor nos relacionamentos, ele é pastor nas amizades. Não dá para ele se desvencilhar de quem ele é e do que ele faz. E às vezes isso traz muito sofrimento e muita dor. Então nós devemos orar pelos nossos pastores, por aqueles que exercem liderança sobre a igreja. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: pela oração nós tornamo-nos cooperadores de Deus em sua obra. Paulo também diz por que nós devemos orar. Olha que coisa interessante. Ele diz que nós devemos orar para que Deus abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso, e também para que manifeste como convém falar. Então Paulo ora por 3 coisas, ele dá 3 razões pelo qual nós devemos orar aí. Primeiro, para que Deus prepare oportunidades para que o evangelho seja anunciado. William Barclay diz o seguinte: havia muitas coisas, olha que coisa interessante, pelo qual Paulo podia ter pedido oração. Ele estava preso. Ele podia ter dito assim: irmãos, orem para que Deus me liberte. Ele podia ter dito: irmãos, orem para que eu não apanhe mais, porque eu não aguento mais apanhar. Ele podia ter orado por um monte de coisa, mas ele ora para que Deus dê oportunidades para que ele pregue o evangelho. Ele podia ter pedido por muitas coisas: pela libertação da sua prisão, por um resultado favorável em seu julgamento, por um pouco de descanso e paz no final dos seus dias, mas Paulo só pede à igreja para orar para que ele tenha força e oportunidade para realizar a obra que Deus o havia encarregado de fazer. Irmãos, nós oramos por tantas coisas, e não é errado você orar por uma porta de emprego, você orar pela sua saúde, você orar pelo seu bem-estar, tudo isso é legítimo. Mas quanto você tem orado para que o evangelho seja anunciado, para que Deus seja conhecido através da pregação do evangelho? Paulo também ora, ou pede oração pelo conteúdo, para que ele pudesse falar do mistério de Cristo. Mistério aqui, evidentemente, não é algo que está oculto. A palavra mistério que Paulo usa no Novo Testamento significa algo que no Antigo Testamento estava oculto, mas que agora foi revelado. A Epístola aos Colossenses, bem como aos Efésios, usa muito essa palavra mistério. O mistério que estava oculto, Cristo Jesus, nosso Senhor.
Sidney Greidan nos diz isso, que o mistério é Jesus Cristo, é o Deus em carne, ressuscitado dos mortos pelo Espírito, assunto ao céu, visto pelos anjos. O Cristo encarnado é tanto o mistério revelado no Novo Testamento, quanto o elo entre Antigo e Novo Testamento. Uma pregação que não fala de Cristo não é uma pregação. Nós não temos, escute isso, irmãos, nós não temos que falar das nossas vidas para as pessoas. A nossa vida não muda a vida de ninguém, até porque a nossa vida não é exemplo para ninguém. Fale menos de você e fale muito de Jesus Cristo. Como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua, que as minhas palavras sejam as palavras de Cristo, que eu fale de Cristo na maneira como eu me relaciono com os meus amigos, na internet. É interessante a coragem que as pessoas têm de ir para a internet e falar do seu político predileto, fazer campanha e propaganda e anúncios, perdem tempo com coisas tão frívolas e banais, mas não têm coragem de falar daquele por quem Cristo, ou daquele que morreu, para que você não fosse condenado ao inferno. Este é o mistério, nós temos que pregar a Cristo. Um evangelista que não fala de Cristo não é um evangelista. Um presbítero que não fala de Cristo não é um presbítero. Um pregador que não fala de Cristo não é um pregador. Pregar a Cristo para os apóstolos é falar de Cristo dentro da história da redenção. Cristo, 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 nada além de Cristo. Se nós tivéssemos a voz de todos os homens e de todos os anjos, nós deveríamos dizer para este mundo audivelmente: Cristo, Cristo, nada além de Cristo. Somente Cristo pode salvar o homem dos seus pecados. Paulo também pede oração pelo método aí. Ele diz como ele deveria falar. Ele ora para que Deus dê coragem, pede oração para que Deus dê coragem a ele, força, paixão, ousadia. Nós devemos orar para que Deus dê ousadia, coragem para os pregadores do Evangelho, para os missionários que estão no campo. E devemos orar para que Deus prepare pregadores entre nós aqui, jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres que anunciem a Jesus Cristo. Jesus nos ensinou: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a pregação do Evangelho. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina dizendo: venha o teu reino. O que é essa oração? Venha o teu reino. É orar para que o nome de Deus seja propagado em toda a terra, para que o Evangelho seja anunciado, para que o Deus seja conhecido por todos os povos. Há crentes que seus amigos nem sabem que ele é crente. Então esse primeiro ponto nos ensina que o objetivo é nós orarmos para tornar o nome de Deus conhecido. O segundo ponto, que nós devemos viver para a pregação do Evangelho, está no verso 5. Paulo diz, na versão de vocês: portai-vos com sabedoria para os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. Na minha versão diz, é interessante aqui, andai com sabedoria. A palavra no grego aqui, a título de curiosidade, eu sei que muitos vão esquecer isso daqui assim que sair do culto, mas a título de curiosidade, depois olhe no vídeo lá para você lembrar dessa palavra. O Péricles é doutor em grego aqui, ele vai concordar comigo. A palavra aqui é peripateite. A palavra no grego aqui, que foi traduzida na versão de vocês, aí provavelmente como portai-vos, não é uma tradução ideal. A tradução ideal é essa que eu estou usando aqui, a corrigida fiel, que é andai em sabedoria. Peripateite, peripatel, era um termo usado inclusive por Aristóteles. Era um método que ele utilizava para instruir os seus discípulos. Peripatel, ele chamava os seus discípulos e saía caminhando com eles. A ideia da palavra no grego é andar. E andar na Escritura, evidentemente, não é literal aqui, né? Não é sair andando na rua com sabedoria, mas é você viver uma vida plena com sabedoria. A palavra, a primeira vez que é usada, apesar de ser aqui na sua referência análoga em hebraico, aparece quando Deus se revela no jardim do Éden. O texto diz: e ouviram a voz do Senhor Deus andando no jardim. Está em Gênesis 3:8. E é usada simbolicamente para expressar a conduta ou estado espiritual de um crente. Veja o tanto de textos que a Bíblia fala, eu vou citar alguns aqui.
A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, nós estamos estudando isso na escola dominical, inclusive, e já não era porque Deus o tomou para si, Gênesis 5:24. Amós 3:3 diz, podem dois andar juntos se não estiverem de acordo. Gênesis 6:9 diz que Noé andou com Deus. Gênesis 17:1 diz que acerca de Abraão foi dito, anda na minha presença e ser perfeito. Efésios 5:2 diz que nós somos admoestados a andar em amor como também Cristo nos amou. Segundo João, no versículo 6 diz, isto é amor, que andemos segundo os seus mandamentos, e há outras admoestações a respeito disso. Gálatas 5:16 diz, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Efésios 4:1 diz, caminhai ou andai digno da vocação com qual fostes chamados. Colossenses 2:6 diz, assim como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele. João capítulo 2, verso 6 diz, aquele que diz que está nele, ou seja, em Cristo, também deve andar como ele andou. O que é andar como Cristo andou? É imitar Jesus, do jeito que Jesus andava? Como é que Jesus andava? Jesus andava rápido? Ele andava devagar? Óbvio que o texto não está ensinando isso. Andar como Jesus andou é imitar a conduta de Jesus, o caráter de Jesus. Um homem que abria mão do alimento do seu estômago para anunciar a palavra de Deus. Ele mesmo disse que o verdadeiro alimento não é o pão que perece, mas o pão vivo que desceu do céu. Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando perguntaram, Maria, sua mãe perguntou para ele, como você nos abandonou e ficou aqui no templo? Ele disse, vocês não sabem que convinha para mim cuidar dos negócios do meu pai? Viver para tornar o nome de Deus conhecido. Paulo diz com quem nós devemos ser sábios aqui. Ele diz com os que estão de fora. Olha que coisa interessante, irmãos. A vida cristã, ela é uma vida, nós devemos andar como Cristo andou em todas as esferas da nossa vida. Não se anda como Cristo andou somente dentro da igreja. Se anda como Cristo andou, eu poderia parafrasear aqui, se digita como Cristo digitou, se tecla como Cristo teclou, se fala como Cristo falou, se relaciona como Cristo se relacionou. É viver como Cristo viveu, com sabedoria. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, do 10 ao 12, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente. Olha isso. Cuidai do que é vosso e trabalhai com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para os que estão de fora. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas não querem pisar o pé na igreja, porque meia dúzia de pessoas não viveram como Cristo viveu. Escandalizam o nome de Cristo, envergonham o nome de Cristo. Quando a gente convida alguém para ir para a igreja é sinônimo de pedir dinheiro para uns, por causa de pastores fraudulentos e hipócritas. Igreja para muitos é lugar de pessoas que vivem uma vida dobre, dúbia, dicotômica, por causa de muitas pessoas que se comportam diferente dentro e fora da igreja, e trazem escândalo para o evangelho. Mas Paulo nos diz que nós devemos viver em todas as esferas com sabedoria para aqueles que estão de fora. Como seus amigos te veem? Como cristão? Santo? J.C. Ryle, que é um teólogo, poderíamos dizer puritano, ele diz o seguinte: o tipo bíblico do homem santificado não é o homem que se oculta em uma caverna, mas que glorifica a Deus sendo senhor ou servo, sendo pai ou filho, na família ou nas ruas, no mundo dos negócios ou no comércio. Nosso Senhor mesmo disse em sua última oração: não peço que os tires do mundo, mas que os livres
do mal. Está em João capítulo 17, verso 15. Ou seja, a nossa vida deve refletir quem Cristo é em todas as dimensões. E Paulo também diz aqui como nós devemos viver de forma sábia, ou seja, aproveitando as oportunidades. A palavra no grego aí é como se você estivesse comprando o tempo. Acho que a tradução de vocês diz até remindo o tempo aí. Literalmente comprar o tempo. Nós poderíamos parafrasear essa expressão como aproveitando as oportunidades. Como é que eu ando com sabedoria? Aproveite as oportunidades. Quantas oportunidades são perdidas, né? A gente fala de tanta coisa que não edifica em nada, que não são necessariamente erradas. Um futebol, um filme, enfim, são coisas boas, mas que muitas vezes ocupam um espaço tão grande da nossa vida e nós não falamos de Cristo, não falamos do Evangelho. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, em todas as oportunidades. Não perca tempo com piadas, com entretenimento espúrio, com busca ávida por dinheiro, mas seja um pregador do Evangelho. Nesse segundo ponto, portanto, Paulo diz que nosso objetivo, o primeiro é orarmos para o anúncio do Evangelho. O segundo ponto é vivermos para o anúncio do Evangelho. Vivermos para tornar o nome de Deus conhecido. Se necessário, como disse São Francisco de Assis, se necessário, use palavras. Porque a nossa vida deve ser uma Bíblia que as pessoas devem ler. E o terceiro ponto e último, irmãos, Paulo usa aqui basicamente a ideia da moderação, ou a maneira como nós falamos, que diz respeito à pregação. Nós devemos pregar também para o anúncio do Evangelho. Não basta ser crente apenas, você tem que falar de Jesus Cristo. Paulo diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como nós devemos ser moderados de acordo com Paulo? Primeiro, na edificação, ou seja, palavra agradável, temperada com sal. A palavra agradável no grego aí é charis, a mesma palavra para dom, graciosa, uma palavra de graça. A nossa palavra deve ter uma medida como a medida do sal, que tempera. Muito sal estraga e pouco sal fica sem gosto. Ou seja, Paulo está trabalhando um conceito de equilíbrio na vida cristã. É saber falar no momento certo, usando de sabedoria para anunciar o Evangelho. Nós devemos mostrar, portanto, equilíbrio, não sermos inclinados a contendas, a maledicências, a falatórios inúteis, palavrões, mentiras, gritarias, fofocas, palavras vazias, mas sim palavras de edificação. Nós devemos falar aquilo que é proveitoso para as pessoas. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Paulo também diz a respeito do modo como nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos saber como nós devemos responder a cada um. Olhe para o texto. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que você saiba como responder às pessoas. A ideia é que a maneira como nós falamos favorece a maneira de nós sermos aceitos ou não. O homem que usa a sua língua para maledicências, ele não será ouvido a falar do Evangelho. Um homem, uma mulher fofoqueiro, que fala palavrão, que usa a sua língua para aquilo que é profano e pecaminoso, que empresta a sua boca, desculpe a expressão, mas empresta a sua boca para Satanás, para mentir. Deus odeia muitas coisas, irmãos, mas o livro de Provérbios diz que existe uma coisa que Deus odeia demais, que Ele abomina, a expressão é essa, que é aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Usa a sua boca para caluniar, mentir, inflamar as pessoas. Então nós devemos ser tomados pelo Espírito Santo, para que nós saibamos como convém responder a cada um. Fale do Evangelho. E você nunca vai errar. Bruno, eu não sei como falar. Quando as pessoas, eu não sei o que falar. Fale do Evangelho. Você nunca vai errar. O Evangelho é verdade. Então, abre a sua boca, como diz o Senhor a Jeremias, e eu encherei.
O Senhor vai colocar as palavras na sua boca. O Senhor disse que o Espírito nos ensinaria o que nós devemos falar no momento certo e no momento oportuno. Ele é, portanto, o Senhor da igreja. O texto também diz que nós devemos nos atentar a com quem nós devemos ser moderados e com quem nós devemos falar do Evangelho. Ele diz aí, como convém responder a cada um. É um sinônimo aqui de todos. Nós devemos falar do Evangelho para todos. Pedro diz algo semelhante na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 15. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A título de aplicação aqui, eu posso perguntar para esta igreja: você, eu, nós estamos preparados para responder acerca da nossa esperança? Nós lemos pouco as Escrituras, estudamos pouco as Escrituras. Há uma antinomia, ou melhor dizendo, uma dicotomia que inventaram hoje, de que que fé é quase que sinônimo de ignorância. Se você crê, você tem que ser bobão. E que os cientistas são sábios do mundo. Mas Calvino já diz nas suas Institutas, que é a sua obra magna, ele diz o seguinte: fé é conhecimento. O verdadeiro cristão que tem fé, ele conhece as Escrituras, ele lê livros acerca dela, ele se debruça no estudo, ele quer saber o que Deus está dizendo, ele se importa com as palavras de Deus, ele se importa com o que Deus pensa acerca desta ou daquela coisa. É importante para ele saber o que Deus pensa acerca do casamento, é importante para ele saber o que Deus pensa acerca do culto, é importante para ele saber o que Deus pensa acerca de política, é importante para ele saber o que Deus pensa a respeito do namoro, o que Deus pensa a respeito de todas as coisas da vida dele. Ele quer saber, ele lê, ele tem sede do Evangelho, ele medita nas Escrituras, como o Senhor ordenou ao seu servo Josué, de dia e de noite, para que ele seja próspero no seu caminho. Não há cristianismo sem Bíblia, irmãos. Não há cristianismo sem estar preparado para saber como responder a cada um. O que você entende sobre tal coisa? Eu acho, irmão, não importa o que você acha. O que você acha, o que eu acho e nada é a mesma coisa. O que importa é o que Deus pensa. Ele é a verdade, Ele não erra, a sua palavra é inerrante. Jesus diz em João 17, do 1 ao 3, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E ele diz o que é a vida eterna. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida não é sobre mim, a vida não é sobre você. A vida é sobre tornar Cristo conhecido. Nesse terceiro ponto, Paulo nos ensina que o nosso objetivo é falar. Temperar as nossas palavras com as Escrituras, com o tempero e o sal das Escrituras. Cada palavra tem que ser temperada com o Evangelho, para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas sejam confrontadas, para que as pessoas tenham sua vida transformadas. Então, concluindo, Paulo nos ensina que nós devemos orar para o avanço do Evangelho, nós devemos viver para o avanço do Evangelho, e nós devemos falar para o avanço do Evangelho. Abra sua Bíblia em Esdras capítulo 7, verso 10, para concluir. É interessante, para os que pregam, sabe disso? Quando você encontra referências há um conceito na teologia que a gente chama de sensus plenior. O que é isso? É um conceito que os teólogos ensinam a respeito de algumas falas que nós encontramos na Escritura, que possivelmente nem mesmo o autor
que registrou aquilo, mesmo inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha pleno conhecimento do que ele estava dizendo. Há coisas na Escritura que Isaías escreveu, por exemplo, acerca do servo sofredor, em Isaías 53, por exemplo, que ele fala, que provavelmente ele não tinha pleno conhecimento do que ele estava dizendo. Moisés, quando fala, por exemplo, lá da semente da mulher, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, os teólogos dizem, inclusive, que Eva, quando deu à luz ao seu primeiro filho, Caim, até pensou que Caim fosse a semente que havia sido prometida, por causa que ela não compreendia as disposições daquelas palavras no decorrer da revelação. Veja o que o texto diz em Esdras 7:10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Depois ele diz que ele também dispôs o seu coração para cumprir a lei do Senhor. E também diz que ele dispôs no seu coração para ensinar a lei do Senhor, ou seja, em Israel, e os seus estatutos e os seus juízos. Buscar, cumprir e ensinar. Os 3 pontos que Paulo argumenta aqui: buscar, viver, cumprir e ensinar. Então busque, viva, fale e ensine o Evangelho. Deixa eu encerrar com apenas 2 aplicações. Primeiro, essa passagem ela fala a respeito das evidências de uma vida cristã. Você tem essas evidências? Não precisa responder, né? A pessoa levanta a mão. Bruno, não precisa levantar a mão. Só pense. Você tem esses três pontos na sua vida? Como um bom presbiteriano, 3 pontos. Você ora para que Deus seja conhecido? Você vive para que Deus seja conhecido? E você fala para que Deus seja conhecido? Mais uma vez o J.C. Ryle, ou J.C. Ryle, diz o seguinte: evidência, evidência, evidência será a única prova aceita perante o grande trono branco, quando os livros forem abertos, quando os túmulos entregarem os seus ocupantes, quando os mortos forem convocados ao tribunal de Deus. Evidência. Não adianta você chegar lá e dizer para Deus: eu sabia, mas você não deu evidências. Nas suas conversas, eram só pilhérias, só piadas, só conversas fúteis. Você não falou do Evangelho. Seus amigos, já parou para pensar nisso? Podem estar caminhando para o inferno, e o sangue deles está sob suas mãos, sob sua responsabilidade. Evidência. O segundo ponto, de forma bem prática: você prega o Evangelho? Spurgeon diz o seguinte: prega Cristo, sempre e em todo lugar. Ele é o Evangelho todo. Sua pessoa, seu ofício e sua obra deve ser nosso tema único e a tudo o quanto ele abarca. Cristo. Fale de Cristo. Então nós vamos orar, viver e pregar o Evangelho nesse ano de 2022. Que Deus abençoe a sua vida.